Fala galera, meu nome é Renan, a.k.a. Your Personal English Coach. Bem-vindos a mais um Fucking Awesome Cast. Começando mais um episódio. Que número que nós estamos? Esse aqui é o quarto, é o quinto? É o quinto episódio já? Que maravilha. Fazer uma festa quando chegar no 10º, porque poxa, tanto de trabalho que deu isso aqui. Bem-vindos vocês ao Fucking Awesome Cast. Muito obrigado desde já pela audiência do último episódio. A gente teve o triplo de ouvintes no nosso podcast no último episódio. Thank you very much. Muito obrigado. Hoje um episódio muito especial. Durante o episódio a gente vai ter um pequeno treino para o seu inglês, então prepare-se. Se você está ouvindo pelo Spotify, lembre-se de assistir também esse podcast no YouTube, porque aí você vai ver tudo que a gente está fazendo aqui. Em alguma parte de hoje a gente vai ter que legendar algumas coisas, então se você não entender direito, é bom você ir assistir a gente no YouTube, já segue a gente, se inscreve no canal, alerta, toca o sininho, já segue a gente também no Instagram. Toda segunda-feira você vai encontrar o link do podcast lá no Instagram, então é bem bacana seguir a gente no Instagram, porque olhou ali segundona, começamos a semana, quero ouvir o Fucking Awesome Cast, você vai encontrar o link na bio sempre prontinho para você começar bem a sua semana, para dar aquele up no seu inglês, né? Então segunda-feira é sempre dia de Fucking Awesome Cast. Vamos aproveitar essa musiquinha aqui então, já para chamar o primeiro quadro do nosso podcast de hoje. A gente vai falar da sua Fucking Awesome Story. Então chama no quadro, chama na vinheta Your Fucking Awesome Story. É isso aí. Os caras já estão preocupados, falando, ei, quando vai ter entrevista, vai ter história de outra pessoa? Enquanto não tem história de outra pessoa, você vai ouvir a minha, né? Eu tenho muita história para contar para você. Então eu vou contar primeiro as minhas antes de chamar um monte de convidado aqui, eu vou contar primeiro o meu, né? E uma história engraçada e triste que eu tenho aí é a história minha com os números. E por causa de um problema, sempre a gente acaba criando uma solução. Eu tive um problema forte com números, inclusive na Speakers Academy, quando a gente vai dar aula de números, eu tenho uma aula que é de números, meses e dias da semana. É a única aula de vocabulário mesmo assim do curso é essa. E sempre que eu vou dar essa aula, eu pergunto para a pessoa, olha, números, dias da semana, meses, a parte do número, está legal? Preciso dar essa aula? Vou chover no molhado? Você já conhece? A pessoa, putz, professor, era bom a gente rever. Eu tenho um pouco de problema com os números. Eu também tinha bastante problemas. Inclusive, a primeira vez que eu fui para Disney, eu tinha lá meus 15 anos de idade, fui de Tia Augusta, que era uma empresa que, não sei nem se existe ainda Tia Augusta, mas era uma empresa que leva as pessoas para Disney e fazia meio que uma excursão ali, tinha monitores. Eu fui com essa excursão quando eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que na minha cabeça e para as pessoas que me cercavam, eu já falava inglês pra caramba, não, Renan, tranquilo, eu falava inglês muito, né? Porque eu sabia um pouco mais que os outros, eu tinha um pouco mais, talvez, de facilidade. Eu não gosto de dizer isso porque eu me esforçava pra caramba, mas eu ia melhor no inglês do que a maioria das pessoas ao meu redor. Então considerava-se que o Renan falava muito inglês, eu acreditava naquilo. Então eu fui para os Estados Unidos, tá? Vamos para Disney, tem passeio, tem isso, tem aquilo. E um determinado momento, lembro, não sei exatamente que parque da Disney que a gente estava, eu fui lá gastar o meu inglês, né, na loja, todo pomposo, e sempre fui muito fã do Pateta, sempre gostei muito do Pateta, e eu vi um chapéu na Disney muito legal, que era tipo, era com as orelhas do Pateta, mas não é aquele chapéu que todo mundo tem, que é a cabeça do Pateta aqui com as orelhas dele, não, era o chapéu do Pateta mesmo, grandão, escrito Goofy, que é o Pateta, o palhaço, o bobo, né? Enfim, esse que é o nome do Pateta, Goofy, escrito Goofy com as orelhonas grandona. E eu falei, cara, esse chapéu é demais. Eu me apaixonei pelo chapéu. E nessa loja que eu entrei, num parque, eu não lembro se era no Epcot Center, no Magic Kingdom,
Entrei na loja e tava lá para vender. E por um acaso eu não achei o preço do negócio. Criança tal, não vi o preço. E fui gastar meu inglês e perguntar para uma senhora que estava lá trabalhando. E eu perguntei para ela, né? How much is this? E ela olhou para minha cara e simplesmente falou $80. E saiu andando. Eu não entendi se ela falou $18 ou $80. Na época, um pequeno adolescente de 15 anos, gordinho, com baixa autoestima e muito medo, eu nem me atrevi a perguntar de novo. Né? Talvez eu fiquei com vergonha. Falei, vai que ela fala alguma coisa que eu não tô entendendo tanto inglês quanto eu tô imaginando que eu tô entendendo. Ela falou muito rápido. Eu acabei, a moral da história, o final da história, é que eu acabei não comprando esse chapéu, porque eu fiquei com medo de ser $80, chegar no caixa e falar, cara, por mais que eu tenha os $80 para dar, eu não vou dar $80 num chapéu. Né? Meu pai me deu aqui tanto X para eu gastar, e tá contadinho, tem que durar todos os dias. Eu não vou dar $80 num chapéu. Se fosse 18, eu até compraria. Nessa época, inclusive, era bom dizer que o dólar era R$1. Então, quem é mais velho vai lembrar, o dólar era R$1. Então, R$1 era $1. Época incrível. Voltei de lá com videogame, com um monte de coisa. Época incrível. Então, R$18 eu ia pagar agora R$80 num chapéu. Eu era criança, eu não gastava R$80 assim. Eu lembro que eu não comprei o chapéu. Fiquei muito triste. Não comprei o chapéu, não comprei. Depois, no mesmo dia, naquele parque, eu lembro de ver muita gente usando o chapéu. Então, quer dizer, não era $80, era 18. Não falei, não é possível que todo mundo tenha pago $80 nisso aqui. Era $18. Bom, não vi mais o chapéu em nenhuma outra loja que eu fui na Disney. Já voltei na Disney várias vezes e não achei mais esse chapéu. Entendeu? Só vejo no eBay vendendo, mas perdi a oportunidade de comprar esse chapéu. Isso me deixou triste por muitos anos da minha vida, de não comprar o chapéu. Mas por causa disso, eu comecei a desenvolver uma técnica para eu saber quando se falava que era 8 ou era 80, 17 ou 70. Então eu fiquei muito com essa dúvida na cabeça por um tempo, né? Então, só para esclarecer, aproveitar essa minha fucking awesome story, né, como que ela acaba com eu aprendendo a diferenciar 18 do 80. Então não preciso nem da lousa para isso, vou mostrar para vocês que é o seguinte. 18, com dos 13 até os 18 anos, você é um adolescente, certo? O adolescente em inglês é o teenager. Então, teenager, que tem o prefixo teen. Toda a revista toda tinha, toda adolescente. Um teen é um adolescente. Então, quando você pega o 8 e junta com adolescente, dá uma pessoa de 18 anos. 18. 18 é um 8 adolescente. 8 é 8. O 8 adolescente, o 8 teenager é o 18. Então fica fácil para lembrar. Né? O 17 é um 7 adolescente, é um 17. O 16 é um 6 adolescente, é um 16. E a partir dos 20 anos, aí você já é um adulto. Adulto, em inglês, que é adult, tem o sufixo T, TY. Então eu pego o 8, eu falo AT, aí eu tô falando de 80. 7T, aí eu tô falando de 70. Então tenha esse cuidado. 18, AT. 17, 70. Né? E um adendo aí, uma coisa, acho que foi o principal lance que eu peguei. Foi que dos números de 1 a 12, você tem que falar meio que numa sequência rápida. É numa pegada só. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os números adolescentes, ou seja, dos 13 aos 19, você manda em 2 passadas. Então você não vai falar tipo 13. Você fala 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Então repara que são 2 tempos. 18, não é 18, é 18. Então separa em 2 tempos. Quando você fala os adultos, os 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, eu não vou falar 80. É 80 ou 80, se for bem American. Não é 90, é 90. Não é 70, é 70. Não é 60, não é quebrado.
É de uma vez, é 60, 70, 80. É rápido, é puxado, é pegado. Então, ó, 18, 18, 80, 80. 17, 17 em 2. 70, 70. 16, quebra em 2. 16, 60, vai direto, 60. Então o treino é bem simples, né? Você vai free, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15, 50. 6, 16, 60. Rápido. 7, quebra em 2. 17, rápido. 70. 8, 8. 18, quebra em 2. 18. 80, vai rápido. 80. Então o que ela disse foi $18 e não $80. Tem que focar nesse tin, ti. Tin, ti. Então você vê esse in no final, esse in, tá vendo? Você sobe aqui a bochecha. In, 18, 18. Agora olha o outro. 80. Tin, ri. Tá vendo? Em cima e embaixo. 18, 80. Então eu peguei essa coisa do pace, né? De você fazer em duas partes, 18, e essa coisa de forçar no in. Assim que prestando atenção nesses detalhes é que você vê se é 18 ou 80, né? 18, 80. Então uma coisa chega, how much is this? Ela fala $18. How much is this? $80. Essa é a diferença, né? Pelo menos pra mim ficou mais claro assim. Right? Fucking awesome! Nossa, eu sei que essa história talvez não seja tão fucking awesome pra você, mas pra mim, cara, isso foi uma coisa... Falei, meu Deus, é muito difícil de entender quando eles falam 18 ou 80. Você tem que prestar uma atenção ali, principalmente se você tá comprando coisas nos Estados Unidos, né? É horrível. Eu acho que a maior vergonha que eu sentiria seria chegar no caixa e ter que devolver, porque imagina. Então... Fica ligado, pode salvar a sua viagem à Disney, essa coisa do teen ou T, right? Legal. Falando em how much, a gente vai falar muito de how much, de how nesse podcast. E falando how, a gente sabe que how é uma palavra em inglês que quer dizer como, né? De que maneira, how, como você fez isso. E é uma pergunta que a gente recebe muito. Sempre como fazer alguma coisa, né? Como falar inglês? Como entrar em forma? Como conseguir ganhar dinheiro? Sempre tem um como. A gente está sempre atrás de um método, de um plano, de alguma coisa que faça a gente conseguir. É sempre o como, é de que maneira. Tem sempre alguma coisa que eu não sei. E acho que em algum momento da minha vida, eu perguntando como, em algum momento da minha vida eu percebi mesmo, senti na vida, de que não era um plano, de que não tinha um método. Para cada pessoa tinha a sua estratégia. O único jeito, a única estratégia que era comum a todo mundo, quando você se pergunta como eu vou fazer isso, é você querer aquilo mais que tudo. É você só pensar naquilo, é você se apaixonar por aquilo, é você ter na sua cabeça que você vai conseguir fazer aquilo independente de como. Então, eu acho que esse é o estado de espírito que faz com que brote a ideia de como fazer. Que faz com que você quando você entra nessa vibe de tipo, eu vou fazer, eu não sei como, mas eu vou fazer, esse como ele surge, esse como ele aparece. Eu não sei se é mágico, se é o universo que atrai, eu não sei. Mas você começa a se fazer perguntas melhores, encontrar melhores respostas de como fazer. Então, quando você para de se perguntar como e decide, bicho, eu vou fazer e não importa como. Quer dizer que você vai tentar várias coisas e não vai ficar chateado se não der certo. Quer dizer que você vai errar 1000 vezes e vai tentar a 1000ª, porque você não está mais preocupado em de que jeito. Você está só preocupado em andar, em fazer. Entendeu? Então você só pensa que ou vou conseguir esse negócio ou vou morrer tentando. Então me falta termos técnicos para explicar isso para você, mas o que eu tô falando é de uma experiência pessoal de vida. Que sempre que eu entro nesse espírito de eu vou conseguir ou eu vou morrer tentando, o como aparece.
Eu não consigo explicar para você como que eu vou fazer como que eu vou correr atrás e realizar os sonhos e as metas que eu tenho no futuro. Eu não sei te dizer como exatamente vai acontecer. Quando eu chegar lá, aí eu consigo olhar para trás e te falar como que rolou. Mas eu não consigo te dizer agora como é que eu vou dar o jeito para isso. Eu só consigo te dizer que isso é extremamente importante para mim, que eu vou fazer isso de algum jeito. Que ou vou conseguir ou vou morrer na tentativa. Então, eu acho que sempre que a gente se perguntar como decorar verbos, phrasal verbs ou decorar verbos em inglês, decorando, estando muito afim. Entendeu? Dizendo ou vou decorar, ou lascou, ou ferrou, ou não aceito não decorar. É assim que você acha o como. Né? Ah, e como que eu vou fazer para perder a minha vergonha de aprender inglês? Decidindo que você não vai mais viver tendo vergonha. Você vai se jogar, você vai se machucar, você vai tentar, você vai errar, mas você não vai mais viver com vergonha de falar inglês. A decisão, ela precede a estratégia. Não é que assim você vê, olha, eu tenho uma estratégia maravilhosa aqui para você, agora eu decido fazer isso. Eu decido seguir essa estratégia para chegar lá. A decisão, ela é primeira. A decisão vem antes de você descobrir o how, antes de você descobrir o como. Tem um vídeo que viralizou de um cara que eu gosto muito chamado Eric Thomas, e ele fala, tem um vídeo dele que viraliza, né, que é o quanto você quer. O quanto você está decidido. Você quer descobrir como você chega lá, como você fica muito rico, como você fala inglês, como você não sei o quê. O quanto você quer. A hora que você descobrir que isso for a coisa mais importante na sua vida, aí você vai conseguir achar a maneira, a estratégia, o como fazer isso. Então, eu tô com o discurso do Eric Thomas aqui. A minha ideia é lê-lo em inglês. Eu vou ler ele em inglês, então, para você praticar o seu listening. E aqui, para quem está vendo no YouTube, a gente vai deixar as legendas aqui, a dupla legenda em português e inglês, para você praticar, para você entender aí o que eu estou falando, ver se você entendeu direitinho. Né? Então, eu vou ler aqui, vou tentar interpretar o vídeo lendo o discurso do Eric Thomas, e aí você vai entender um pouquinho, né? Vamos ver em que pega essa mensagem que é muito importante do quanto você quer. Né? E quando a gente fala sobre conquistas pessoais, sobre desenvolvimento pessoal, que tem tudo a ver com inglês, na verdade a gente está falando de... A gente está lembrando você que você é fucking awesome, meu querido. You are fucking awesome. E é isso que eu quero lembrar você hoje. O quanto o poder da sua decisão pode transformar a sua vida em pouquíssimo tempo. Já dando aqui os devidos créditos, né? Os devidos créditos. O discurso que eu vou ler não é meu, é do Eric Thomas. Ele também deve ter ouvido isso de algum lugar, mas as palavras que eu direi aqui são de Eric Thomas, né? Dá um Google aí, procura saber quem é o hip hop preacher. Eu tô lendo esse texto principalmente para você perceber que o como não importa. Que o que importa é a sua decisão, é a sua vontade. Você precisa, às vezes, precisa doer muito. Às vezes você precisa se colocar numa situação de você buscar isso, esse tudo ou nada na sua cabeça. Que é aí que você tira o melhor de você. Né? Então ele vai contar aqui de uma história de um rapaz novo aí. Rapaz, como vários outros garotos da idade dele, queria muito ganhar dinheiro, ser milionário. Ele foi atrás de um guru, né? De alguém que já chegou lá para explicar para ele como é que faz. E o guru levou ele, falou, você quer então aprender como ficar milionário, como ficar bilionário, como ganhar muito dinheiro? Quer aprender? Quero. E o guru falou para ele, olha, eu espero você na praia, então amanhã cedo. O rapaz não entendeu muito, mas se você tem um mentor, você não questiona, né? Você vai. Ele foi na praia e o cara chegou e falou, boa, legal, você veio aqui, vamos entrar na água. Eles entraram, a água ali pela cintura, ele falou, não, vamos entrar um pouquinho mais. Aí água no peito, ele, vamos andar um pouquinho mais para dentro da água. E a hora que eles já não alcançavam mais o pé na água, esse guru, esse cara, esse milionário, pegou a cabeça dele e afundou a cabeça dele na água e segurou ali um tempo. E o cara começou a se desesperar sem ar, né? Se debatendo ali, meu Deus, o cara é louco, o cara vai me matar. Ele bater no braço e lá, de repente o cara solta ele.
Ele fala, pô, você é louco, não sei o que, não sei o que. Ele falou, calma. Quando eu tava segurando a sua cabeça lá embaixo, qual que era a única coisa que você tava pensando? O que você queria mais que tudo, na hora que você tava com a cabeça lá embaixo? O cara fala, respirar. Eu não dava nem tempo de te odiar, eu só queria respirar, eu só precisava primeiro pegar um ar. E aí que veio a grande lição do texto, né? Ele falou, olha, quando você quiser vencer, quando você quiser ganhar dinheiro, quando você quiser aprender inglês, o tanto quanto você queria respirar naquela hora, aí você vai ter sucesso. Aí você vai chegar lá. Quando você quiser uma coisa tanto quanto você queria respirar quando você não tinha respiração, é aí que você vai conseguir. Então repara que ele não deu estratégia, ele não falou de investimentos, ele não disse onde ele tem que colocar o dinheiro, ele não deu nenhuma resposta muito filosófica, ele foi prático, falou, viu quanto você queria respirar? É isso. Se você estiver indo atrás da sua meta, o tanto quanto você vai atrás do oxigênio quando te falta, eu acho que é a melhor metáfora para traduzir o que é tomar uma decisão. O que é querer uma coisa, mesmo você não sabendo como você vai conseguir, você desejar aquilo do fundo do seu coração. Né? E o Eric Thomas fala assim, well, there was a young man, who wanted to make money, a lot of money. And so, he went to this guru, right? And he told the guru, I want to be on the same level you are. And the guru said, if you want to be on the same level I'm on, I'll meet you tomorrow at the beach. So the young man got there 4 a.m. He was ready to rock and roll. He got on a suit. He should wear shorts. And the old man grabbed his hands and said, how bad do you want to be successful? And he said, real bad. And he said, walk out in the water. So he walks out into the water. Watch this. When he walks out to the water, he goes waist deep and goes like this and goes like, well, this guy is crazy. Hey, I want to make money. And he got me out here swimming. I didn't ask to be a lifeguard. I want to make money, and he got me in. So he said, come on a little further. He walked out a little further. Then he had it right around this area, the shoulder area. So, man, this old man's crazy. He's making money, but he's crazy. So he said, come out a little further. He came out a little further. It was right at his mouth. And my man said, I'm not about to go back in. This guy is out of his mind. And the old man said, I thought you said you wanted to be successful. And he said, I do. And then he said, then walk a little further. He came, dropped his head in, held him down, hold him down. And my man kept scratching, hold him down. And just before my man was about to pass out, he raised him up. And he said, I got a question for you. He told the guy, he said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Essa é a frase, When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Ele usa a palavra bad aqui, que é ruim, no sentido de muito, de querer pra caramba, chega a ser ruim. I want this bad. I want this a lot. So when you want to succeed as bad, as much as you wanna breathe, then you'll be successful. Então repara que o cara levou o cara pra praia, afundou a cabeça dele, falou, cara, ei, vamos. Tipo, bora, levanta, respira. Pronto, tá aí sua estratégia. Você tem que querer ser rico assim. No sentido que você fica na cama, você fica mal, porque te falta ar, tá te faltando aquilo, você precisa daquilo. A maioria das pessoas fala inglês meio que assim, faz inglês meio que assim, eu vou lá. O que mais mata a pessoa que está aprendendo um idioma não é a falta de capacidade dela, é a falta de vontade. É encarar como se fosse um objetivo menor.
Algo que é difícil pra caramba, que é falar um outro idioma, você encara como fosse aula de yoga, entende? Não desmerecendo a yoga, mas, sabe, como se fosse algo normal na sua vida. Pouquíssimas pessoas vão pra aula de yoga falando, meu Deus, eu quero chegar ao máximo da yoga, quero ser fluente. Ou não, você vai pra yoga ali é meio que um paliativo, né? Uma coisa que acontece durante a sua semana. E quando você vem pra aprender a falar inglês, você vem nessa mesma pegada. É mais um curso que eu faço durante a semana. Não tem potência, não tem desejo, não tem fogo, não tem vontade. Entendeu? Você vem mais ou menos. Aí você fica procurando qual é o melhor método, qual é a melhor escola, qual é o lugar mais fácil de ir. Né? Você não entende, você não deseja falar inglês tanto assim. Talvez até porque você não saiba o quanto falar inglês é bom, quanto pode mudar a sua vida. Então não é que você quer, você meio que quer. A hora que você quiser, o tanto quanto você quer respirar, aí você vê se você não achar o jeito. Se você não vai dar nem que você escreva verbo todo dia num papel, nem que você vai dar um jeito. O que te falta é querer. Mas querer que nem o cara aqui. As bad as you wanna breathe. Não é querer, eu gostaria de falar inglês? Quero, lógico que quero. O que te falta é querer. Tem coisas muito mais importantes que você quer muito mais do que isso. Então, por isso que às vezes você precisa sentir a dor de tipo, caramba, já é o quarto emprego que eu perco por causa de inglês. Podia estar ganhando o dobro por causa do inglês. Você precisa sentir a dor, às vezes, pra você querer tanto. Por isso que é tão importante, né? É isso aí. Opa, essa era a música. A gente tem que prestar atenção nas músicas que a gente tá usando. Eu tô usando a mesma música aqui toda hora. Tem que ficar mais ligado nisso aqui. Me desculpe, me perdoa. Erro técnico. Ainda é o quinto. Depois do 10º eu aprendo como fazer. Ah, fucking awesome. Vamos botar agora a música que não era aí, ó. Esse foi o You Are Fucking Awesome. Você é demais, cara. Você é incrível. Você só precisa querer, né, ter esse fogo na sua vida. O que seja lá o que você quiser, você desejar com vontade, desejar com, né, com fogo. Que é assim que você vai encontrar o seu caminho, tá? Cada um tem um caminho diferente para falar inglês. Você só vai encontrar o seu na hora que inglês realmente te fizer falta. Assim como respirar fez falta pro cara que tava sendo afogado pelo outro na praia. É só aí que você realmente acha o seu caminho, né? Legal. Vou preparar minha lousa aqui agora, porque a gente vai de Words on Fire agora, né? Isso aí. Agora eu vou acertar a música. Olha lá. Vamos embicar direto aqui no... Words on Fire. Vocês podem perceber que sempre tem meio que uma ligação, né, dos tópicos nos diversos quadros aqui do podcast. E a gente começou falando hoje do 1880, que eu cheguei na mulher na Disney e perguntei "How much is this?" pelo chapéu do Pateta. No outro dia, logo depois, a gente estava falando aqui de o como, né? Como é que eu acho o como, how, qual é a estratégia, como é que eu chego lá, como é que eu faço. Então, vimos o how much do chapéu, vimos o how de maneira, de como fazer uma coisa, qual é a estratégia, de que maneira eu chego lá, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, mudando aqui para a lousinha. Vamos falar um negócio do how much. Né? Bom, aqui eu vou ter que dar um pouco de contexto, né? Que quando a gente pensa então na palavra how em inglês, serve para se fazer perguntas, né? E a gente tem how como o como, a maneira, né? O jeito de fazer alguma coisa. Você sabe como, você tem know-how. Então quando eu uso how, por exemplo, para perguntar how are you, como está você, ele significa esse como, comum que a gente sabe. Então, como que se how significa como, da onde que how much significa quanto? Né? Bom, esse how, que também significa como, se ele vier junto com um adjetivo, por exemplo, se eu falar, ele vier junto com uma qualidade, um adjetivo, aí ele deixa de ser como e começa a ser
quão, no sentido de quanto. Então, ele começa a falar de quantidade quando o how vem com alguma coisa. Então, por exemplo, você fala, ela é bonita. É mesmo? Mas quão bonita ela é? Quanto de boniteza ela tem? How beautiful ela é? Ah, aquela mulher é muito inteligente. Mas quanto inteligente ela é? Quão inteligente ela é? How intelligent ela é? Então, quando você coloca how junto com um adjetivo, alguma outra palavra, ele também tem esse sentido de quão, esse sentido de quanto. How beautiful, how intelligent. Olha, o negócio é difícil, mas how difficult? Quão difícil, quanto difícil. Então, você guarda essa informação, que how é a mesma coisa que quão ou quanto. Chegamos aqui a essa informação. Tudo bem. Em algum momento você fez aula de inglês, você fez lá um negócio de contables e uncontables. Coisas contáveis e coisas incontáveis. E quando a gente pensa em how much ou how many, que é para isso que você aprendeu os contáveis e incontáveis, né, vem toda uma técnica lá, não, e esse é contável e esse é incontável. Para mim eu jogo mais simples. How much é quanto ou quanta. E how many é o plural. Quantos. Quantas. Né? Então eu falo quanto vinho. Você não conta um vinho, 2 vinhos, 3 vinhos. Então quanto vinho é how much vinho. How much wine. Agora eu falo taças de vinho. Taças de vinho já é plural. Quantas taças de vinho eu consigo contar? Então aí já não é mais how much taças de vinho. É how many glasses of wine. Então vinho, quanto vinho. Taças de vinho, quantas taças de vinho. How much wine. How many glasses of wine. Quanto queijo. How much cheese. Quantas fatias de queijo? How many slices of cheese? Então, da onde que tudo isso, entendendo que how much é esse quanto, né? E how many é quantos, da onde que how much virou quanto custa? Que é o que a galera acha. How much é quanto custa, é quanto é. Né? A ideia é que dinheiro você não conta. Você fala quanto dinheiro. Agora, dólares, por exemplo, você conta. Você conta quantos dólares. Então, quando você pergunta quanto é, a gente entende que o dinheiro é como se fosse a temperatura, o tempo, né? Uma coisa que ela não é concreta, ela não tem uma unidade de medida, o peso. Né? Então, você perguntar quanto pesa isso? Não sei, pode variar muito, né? Pode ter vários números de peso. Quanto custa isso? Você está falando, dinheiro não se conta dólares. Então, quando eu pergunto quanto custa, o que eu estou falando é quantidade de dinheiro. Seria mais ou menos isso. Quanta quantidade de dinheiro? Como eu não consigo contar dinheiro, né, fica se eu falar só how money, vai ficar quão dinheiro é isso. Dinheiro não é um adjetivo, eu não posso falar how money. Quando eu falo uma certa quantidade de dinheiro, eu falo much money. Né? Uma certa quantidade, uma boa quantidade de dinheiro. Junta as duas coisas, fica quanta quantidade de dinheiro. How much money? Quer dizer, quanta quantidade de dinheiro é esse negócio aí. How much money is it? Só quando você chega numa loja e você pega um produto e pergunta how much, a pessoa já entende que é de dinheiro. Então você corta o money daqui, fica how much is it? Quanto é ou quanta quantidade é isso daqui? Quanta quantidade é isso aqui? Mas quanta quantidade de quê? De dinheiro, né? Sabemos pelo contexto. Então, how much is it? Não é que how much significa quanto custa. Eu poderia trocar o money por qualquer coisa, por exemplo. Quanto tempo eu tenho? Tempo também é uma coisa que eu não consigo contar. Então, quanta quantidade de tempo? How much time?
Quanto tempo eu tenho? How much time I got? Quanto você pesa? Né? Qual é o peso eu peguei um queijo aqui para você. Mas quanto queijo tem aí? How much cheese? Quanta quantidade de queijo? Outras coisas que você não conta, tipo violência. Quanta violência existe em São Paulo? Quanta quantidade de violência? Então, esses negócios não dá para contar. Né? Então eu preciso usar o much para dar essa quantidade que eu não sei quanta é, quanto, e o how para poder fazer a pergunta, para falar, olha, quanta quantidade dessa coisa tem. Por isso que a gente usa how much para essas coisas que não dá para contar. Mas não que how much signifique quanto custe, é quanta quantidade de qualquer coisa que eu não consigo contar. Eu não consigo contar um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Então how much time eu tenho? Eu não consigo contar um queijo, 2 queijos, 3 queijos. Então, quanto queijo eu tenho? Eu não consigo contar uma violência, 2 violências, 3 violências. Então, quanta violência eu tenho? Quanta quantidade de violência? Quanta quantidade de queijo? Se eu trocasse por tempo, por horas, eu diria quantas horas? Quantas? How many hours? Quantas horas? Aí dá para contar. 1, 2, 3 horas. Em vez de quanto queijo, quantas fatias de queijo? Aí dá para contar. 1, 2, 3. Em vez de violência, quantos assaltos ou quantos assassinatos, né? Então, é essa a ideia. Você conta coisas que você consegue contar e coisas que você não consegue contar. Quando você vai perguntar, tem que ser quanta quantidade disso. Só que tem quantidades que você conta, quantidades que você não conta. Então, para quanta quantidade de coisas que eu conto, how many? How many days? How many friends? How many hours? Agora, quanta quantidade do que eu não consigo contar, how much? How much violence? How much water? How much money? E assim fica a ideia. Ficou claro ou não? Deu para entender? Ficou um pouco confuso? Né? Ficou melhor? Isso é um pouco confuso. Você tem que aceitar, né? Algumas coisas. Claro que se você já teve aula aqui na Speakers Academy, você entendeu isso aqui muito melhor. Eu estou só dando uma explicação bem por cima aqui no podcast. Você que é aluno da Speakers Academy, relembra. Você que não é aluno da Speakers Academy, você faz a sua matrícula. Certo ou não? É isso aí. Explicadinho então aí. Pouco, pelo menos uns insights. Claro que uma aula sobre isso, uma explicação sobre isso, vai levar 1 hora inteira para ser uma boa aula para você entender. Mas só às vezes como título de curiosidade ou para lembrar rapidinho para você. Fica bacana aí. O importante é você parar de falar que how much é quanto custa. Nada de custa aí. Né? Ele entende que esse que está falando de dinheiro pelo contexto que você está na loja, pegar um produto. Então ele entende por causa disso. Né? Legal. Falando ainda desse negócio de how aí, então já com muita coisa de como que a gente está falando, hoje no Light Camera Action, né, vamos pegar aqui vamos chamar já? Então, hoje o podcast tá longo. Vamos chamar então Light Camera Action. Isso aí, a gente está testando também hoje aí as vinhetinhas que devem estar aparecendo para vocês no vídeo, né? Não estou mais olhando aqui para a câmera. Em breve essa câmera funcionará para os convidados que a gente vai receber aqui. E, bom, se você é um pouco mais velho, da minha idade mais ou menos, ou você gosta de coisas antigas, você sabe que conhece Friends. Quem faz inglês principalmente sempre ouve que Friends é a melhor série para se aprender inglês, né? Que são pessoas diferentes no aspecto ali, vivendo o dia a dia da cidade. Então é bem legal para você pegar o inglês do dia a dia, digamos assim. Fora que tem 1 milhão de temporadas. Então se você assiste tudo, chega uma hora que você começa a pegar o contexto das coisas, né? Então é bem bacana. E no Friends tem um cara chamado Joey. E ele tem uma frase, ele pergunta como você está. Que você sabe que o americano pergunta só como você está, how are you? Ele coloca como você está fazendo, how are you doing? Ele usa o verbo do de fazer ali e fica how are you doing? Como você está fazendo? Como que você está indo? Como que está rolando as coisas? Tá legal?
Então é esse o jeito que se pergunta como que você tá, como é que estão as coisas, how are you doing? E ele transformou isso numa cantada. Então é muito normal na série ele chegar em alguma menina, ele é muito mulherengo, e olhar pra cara, e aí, como é que tá as coisas? Então você falar essa mesma coisa que eu falei em português, só que de um jeito, entendeu? E aí, como é que tá? Como é que tá? E isso funcionar como uma cantada, uma catch ali, uma catchline que ele usa e que é bem comum. E popularizou-se com o Joey, então ainda hoje até todo mundo é capaz de você estar numa balada nos Estados Unidos, alguém se interessar por você, olhar e hey, how are you doing? Entendeu? Então, cuidado, dependendo da malícia que se diz, uma coisa é você chegar no seu brother, hey man, how are you doing? Outra coisa é alguém olhar pra você com um olhar sensual e falar, hey, how are you doing? Então você vai ver que ele fala tão rápido, né? Não é rápido, eles vão juntando a coisa. Tipo, oh, como você está? Que viram como você tá. E aí, como é que tá? A gente vai abreviando as coisas. O dele também chega uma hora que você não vai ouvir nem o ar. Ele fala, how you doing? How you doing? Já come o ar, em vez de how are you doing, fica how are you doing? How you doing? Já vai abreviando. Então, o texto completo é how are you doing? Mas, por exemplo, tá pegando minha tela aqui? Está pegando minha tela, tá vendo que já tá escrito aqui no próprio negócio how you doing. Já tiraram o G, já tiraram o ar, né? Que você vai contraindo a parada. Então, olha só quantas vezes aqui o Joey falando how are you doing e como é um contexto de cantada, se liga. Aqui o Friends. So, I was with Joshua for an hour today and Legal. he has not asked me out. Just Olha lá, então eu tava com o Joshua, né, por uma hora hoje, e ele não asked me out. Ele não me chamou pra sair. He has not asked me out. So, I was with Joshua for an hour today and he has not asked me out. Então aí já estamos falando, né, de chamar, de cantar, de, né, dar em cima. Os vídeos hoje que estão bombando, esses vídeos de os homens não chegam mais. Garoto, chega na morena e lança um how you doing. Não estão falando de ask me out, de chegar, de chamar pra sair. Just so frustrating. Why don't you ask him out? Oh, yeah. Ai, né? Então por que você não convida o cara? Why don't you ask him out? Yeah, totally. That's such a turn on. A turn on seria algo excitante. Então, se a mulher me chama pra sair é muito legal, é muito excitante. Ela fica meio cabreira, né? Talvez nem sei como chamar pra sair, pô. Doesn't seem desperate. That's the turn on. Ok. He just got a divorce, right? So he's probably really nervous around women, you know? Maybe Aqui eles estão confabulando, né? Por que ele não chamou ela pra sair e tudo mais. Vai acabar caindo no colo da Rachel. you just need to make the first move. Yeah, but I've never asked a guy out before. You've never asked a guy out? No, No. have you? Thousands of times! Legal, então toda a discussão rolou sobre convida, não convida, se a mulher convida, se é o homem que convida, quem que vai convidar. O Joey já fica ali, bicho, eu chego na mulher toda hora e a minha frase é how you doing? That doesn't make me sound too good, does it? I don't even know how Olá. I would go about it. Well, what I do is I look a woman up and down and I say, hey, how you doing? Né? Então ele tá passando pra ela, quer chamar o cara pra sair? É isso. Né? Você olha uma mulher de cima a baixo, aquele olhar, isso é importante. Aí você lança, how you doing? Né? Agora vamos ver se a Rachel consegue fazer igual. Oh, please. Hey, how you doing? Tô mostrando como funciona, né? Você vê que tem a chacoalhada da cabeça. A chacoalhada da cabeça é o grande lance. Hey, how you doing? Essa é a chacoalhada e a olhada de cima a baixo. Tem todo um contexto. Né? You know what? I'm gonna do that. I'm gonna call him up and I'm gonna ask him out. Ó, I can do that. Ask him out. ask him How you out. doing? I can do that. Ask him out. How you doing? How you doing? Né? Tem todo um charme. Pra você ver como em inglês é tudo contexto. Hey, sir, how are you doing? Ok? Hey, how are you doing? Né? Como que você tá? Como que você tá fazendo? Joey Tribbiani. And did you stay up all night in preparation? Opa. Olha lá, passou a gatinha. Check out that girl. She is really hot. Olha lá. Yeah, she is. Wow. How you doing? How you doing? Ela nem sai, mas how you doing?
Você pega muito pelo contexto depois de um tempo. Vamos ver. O último aqui, pra vocês verem que isso acontece na série toda hora. Hey, Felicity. I thought about you all day. Yeah? Talk New York to me again. Forget about it. Talk New York. How you doing? How you doing? Isso virou uma catchline aí, então todo mundo acaba usando, tem esse contexto, né? Muito famoso o contexto por causa da série, por causa do Joey. Se quiser assistir Friends, inclusive, é sempre um ótimo filme. Um ótimo filme, é uma ótima série, pelo tanto de temporadas que tem, por todo o contexto de ser um sitcom. Né? Joey é o alívio cômico, apesar de ser uma série de comédia, é o mais cômico da série toda. Se você já é fã de Friends, você sabe o que eu tô falando. Very good. Lights, camera, action. Eu acertei agora a coisa. É uma coisa que eu esqueci de fazer lá no negócio da minha fucking awesome story, quando eu tava falando de 18 e 80. Tinha preparado aqui, quer ver? Mostra minha tela aí, por favor. Olha a diferença, ó. Quando você fala 18, eu tô pegando aqui no Google Tradutor, ó. 18, 18. Tá vendo como é em 2? 18, 18. E o teen é bem pronunciado? 18, 18. Agora o 80, ó. Opa. 80, Olha lá. 80 é numa só. Não é 18, é 80, 80. Tá vendo como termina no I, não in. 80. 80, 18, Olha a diferença. Como é em 2, né? Legal. Pode tirar. Very good, man. Very good. Bom, tem que responder as perguntas, né? Então, vamos chamar aqui o nosso próximo quadro. É o quadro onde você manda a pergunta e a gente responde. É o quadro Ask the Speaker. Very good. E no Ask the Speakers de hoje, uma dúvida que me mandaram aqui lá dos Estados Unidos, né? Me falaram: meus amigos daqui zoam eu falar, quando eu coloco os verbos no passado, o som de ED que eu faço. Como mudar isso? Bom, eu sei que isso é zoado. Então, se alguém vê você falando, por exemplo, passado de play, é played. Se alguém ouve você falar played, vamos falar Brazilian, right? Brazilian. Passado de work é worked. Se você falar worked, vamos falar Brazilian, right? Então, quer dizer, worked, played, called. A hora que você coloca esse ED forte no final dos verbos, para colocar ele no passado, já denota que você não tem muita manha dessa pronúncia, né? Então, a dica para você falar os verbos sem esse D forte é você fazer só o som do D. Então, você fala o verbo como você fala o verbo normalmente, só coloca o som de D. O som de D é tz, tz, tz. Eu nem faço D, ó. Tz, 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 tz. Então, é um tz, é um tz. Sabe isso? Tz, tz. Então, por exemplo, jogar, play, jogou, played. Não played. Tira o E. Played. Trabalhar, work, worked, worked, played. Call, não é college, é called. Tá vendo? Põe um D. Called, worked, played. Você coloca esse Dzinho no final, só esse som de tz, acabou. Não precisa forçar played, worked, called. Imagina o cara cantando I just called to say I love you. Não é I just called to say I love you. I just called. Não college. Called. Amar, love, amou, loved. Não loved. Tá ligado? Não força no final, porque senão Brazilian, right? Brazilian. É isso aí. Espero que parem de te zoar.
Falar, aprendi na Speakers Academy, mano. Very good. Eu tinha mandado um link pra mim mesmo aqui, que eu acabei apagando. Deixa eu pegar de novo, que é uma notícia importante. Eu mandei pra mim mesmo aqui. Acho que esse é um dos podcasts mais longos que a gente grava nos últimos tempos aí. Me empolguei aqui, né? Very nice. Mandei, não, eu mandei pra você, na verdade eu mandei pra você pra eu mesmo me achar aqui, né? Very good. Bom, deixa eu dar uma notícia antes de ir embora pra gente poder finalizar aqui, dar uma notícia. Então, roda aí. É hora da fucking awesome news. Isso aí. E a notícia não é muito boa, né, pelo menos, principalmente para os católicos, que morreu aí recentemente o nosso Papa, qual que era o nome desse Papa? Francisco, verdade, Francisco. E na verdade não é nem esse, sabia? Ah não, era esse aqui mesmo. Oh mãe. Eu tava me perguntando, na real, quantas línguas o Papa falava, né? Ou se todos os papas têm que falar a mesma língua, e parece que não. Todos eles têm que ser versados em algumas línguas, obviamente o latim, né? Algumas línguas assim que são as línguas oficiais da igreja. E normalmente um papa também tem que ser versado em línguas que são faladas comumente internacionalmente, porque ele vai falar com líderes, diplomatas. O Papa é um diplomata também, além de ser um regente, né? Ele fala com o mundo inteiro. Então, algumas línguas como inglês, como francês, que é uma língua que também diplomaticamente se falava bastante, o Papa tem que dominar, né? Então, todo Papa, por excelência, é um estudante de idiomas, né? Não tem como. É aquilo que a gente falava no começo do programa. Não tem um outro jeito. Você quer respirar? É aqui. Você quer ser papa? Você tem que aprender o negócio. Não tem muito jeito. Pelo pouco que eu li aqui, Pope Francis, não é Francisco, é Francis. O Pope Francis, ele conseguiu masterizar. Você vê que não é ser fluente. Eles falam adquirir mastery, acquire mastery. O primeiro módulo da Speakers Academy é o Structure Master. Fala, você tem que masterizar esse assunto. Você tem que, não é masterizar, é virar um master naquilo. É colocar bastante hora e esforço. Então ele masterizou latim, hebreu bíblico, grego bíblico, não sabia nem que tinha essa diferença, que é o essencial para ele estudar para os estudos bíblicos. E aí ele falava italiano, espanhol, francês, português, alemão, inglês, ucraniano, e mais uns dialetos, estimando aí 8 línguas que ele falava. Mas pelo que eu entendi, o Padre Francisco ele falava bem italiano, porque cresceu falando. Não me lembro se a mãe dele, que era italiana, alguma coisa do tipo, mas versou ele. Fala o espanhol, né? Porque é argentino. Falava bem italiano. Parece que ele morou na Irlanda tentando aperfeiçoar um pouco o inglês, mas ele achava muito difícil. Parece que o alemão também ele achou um pouco complicado, mas você vê que mesmo achando um idioma difícil, ou ele sabia da importância, ele não pode ignorar o inglês. Ele tem que fazer, querendo ou não. Eu falo muito isso para as pessoas às vezes. Todo mundo, na minha opinião, deveria saber mais de um idioma. Porque quando você só aprende de verdade o seu idioma quando você aprende um segundo, né? Não sou eu que estou dizendo isso, já é sabido. Você aprende muito mais o seu próprio idioma quando você aprende um segundo. Então, hoje em dia, você não ter um segundo idioma é um atestado assim, chega a ser mal visto em alguns lugares. É estranho você falar uma língua só, é extremamente limitante, né? Não que você tenha que saber 8 línguas como o Papa, e duvido que ele sabia as 8 bem pra caramba. Mas é um nível, uma coisa é você masterizar um idioma. Italiano ele deve ter masterizado. Mas a outra coisa é você ter um desempenho básico, um desempenho que você consiga compreender e se fazer ser compreendido, né? Mesmo que não seja perfeito. Eu acho isso muito importante, essa lição do Papa, muito importante, de você
entender que é necessário você ter uma certa fluência. Então ninguém tá pedindo para você ser o mestre do inglês, saber tudo, e lá, mas você tem que ter uma noção. Você tem que ter uma noção, que eu digo é uma boa noção de como funciona o idioma, de entender uma pessoa, de conseguir se fazer entender pelo menos no básico, né? Porque sem isso, cara, o que você perde, né? Não é nem tô dizendo, porque ele é papa, ele tem que fazer. Parece que já percebeu que, tipo assim, é só quando eu tenho que fazer, né? Só quando eu preciso realmente fazer. Será que o Papa gostava de latim? Ele queria ser Papa, mas será que ele curtiu aprender latim? Então, latim, ele curtindo ou não curtindo, tinha que saber. Agora, o inglês, ele, por mais que ele não gostava ou que ele não achava fácil, ele teve que ir atrás. Então, o português é o que você tem que saber, e bem. Melhore seu português, leia mais, para você melhorar seu português. E o inglês é praticamente um outro tem que saber, né? Não tem como você não passar por isso. Então, eu acho que lá quando o Papa também fala lá na praça lá que ele aparece lá no Vaticano, pô, vai gente do mundo inteiro. Você tem que saber falar pelo menos um oi para todo mundo, né? Como é importante para o Papa, como é importante para tanta gente hoje saber falar um segundo idioma, cara. Como é bonito, como o tanto que é legal e bom é difícil. É difícil. Né? E olha que o Papa só estuda praticamente a vida inteira. Então, acho que o que eu queria dizer do Papa falar 8 línguas aqui, até um pouco de história aqui. Cadê o que eu estava separando? Aqui, os pais e os avós deles eram italianos. Eram imigrantes italianos. E ensinaram eles a falar italiano, que ele fala fluentemente. Então, no italiano ele foi. Ele também é versado em espanhol, francês, português. Ele passou anos na Alemanha, mas não conseguiu dar um jeito de falar alemão. Então, ele deve falar. Só que não assim para bater no peito e falar eu falo, né? Cadê? Ele também teve aqui um problema com o inglês, ele achava muito difícil as palavras, as pronúncias e tal. E em 1980, ele passou 3 meses em Dublin, na Irlanda, para tentar melhorar o inglês dele, né? E nos discursos públicos dele de massa, né, ele raramente usa o inglês, justamente porque ele não domina tanto assim. Mas ele, com certeza, se você trocar uma ideia com ele, vai saber. Trocasse uma ideia com ele, ele saberia falar. Aqui. Isso aqui é fundamental. E o tempo providencia oportunidades e o Papa Francisco fez uso de cada uma delas. Então, ele melhorou o discurso dele, entre outras línguas, ele melhorou o discurso dele em inglês. Então, ele passou aí uma boa parte do papado dele melhorando o inglês dele, né, porque ele sabia da importância de se comunicar em inglês, ainda mais para falar com o Trump. Que mais aqui? O mentor do Papa Francisco era ucraniano, e por causa disso ele também acabou aprendendo o ucraniano. Né? Olha que legal. Isso aqui fechou. Cada oportunidade que o Papa tinha de falar com algum estrangeiro, de viver em algum lugar, ele ia lá e a língua estava inclusa. A gente às vezes só quer viajar, tirar foto e não aprender o mínimo. Fui pra França e não precisei falar francês nenhum. Fui pros Estados Unidos e não precisei falar inglês nenhum. E acha bonito isso. Não é que não precisou. Você perdeu a oportunidade de melhorar. Você perdeu a oportunidade de aprender. Você perdeu... É impressionante como a gente perde a oportunidade porque não precisa. Não preciso, então dane-se. Sabe? É uma coisa que, porra, me deixa muito... Você viu? O gringo é assim. O gringo ele não fala nada de português. Ele vem pro Brasil e pede pra você falar português com ele. Não, eu quero aprender um pouco, deixa eu tentar, fala comigo em português. E o brasileiro vê um gringo, chega um gringo no trabalho, os caras se escondem para não ter que falar inglês. E aí vai atrás de um curso de inglês quando realmente precisa. Tirar essa coisa do precisar, né? O precisar tem que vir de você. Esse eu tenho que falar tem que vir de você. Parar de fugir das oportunidades, né? Aceitar as oportunidades para melhorar cada vez mais. Legal, Papa Francisco. Vai em paz, né? Que o próximo Papa seja um bom Papa aí, porque as teorias não estão muito boas. Mas saber o que a gente vai trazer no próximo Fucking Awesome News aí. É isso aí, com essa notícia, mais uma notícia que a gente traz aqui, linkando um pouquinho com o inglês, a gente termina, então, esse episódio do Fucking Awesome Cast,
da melhor maneira possível. Convidando vocês aí a seguir nossas redes sociais, vão estar aparecendo por aqui. Nos sigam em todas as redes sociais, acompanhem nossos episódios do podcast toda segunda-feira. Em breve, entrevistas, em breve, muitas novidades no podcast. Ainda são os primeiros 10, a gente está ali aquecendo os motores, afiando o machado, mas em breve esse podcast vai ficar cada vez melhor. Então não nos abandone, continue conosco, porque segunda-feira que vem voltamos com mais um fucking awesome cast.